Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Nós estamos aprendendo os segredos de cada capítulo de Provérbios. O segredo de Provérbios, capítulo 2, é o que significa temor ao Senhor. Você sabe o que significa temor ao Senhor? Você sabe como você adquire o temor ao Senhor? Se você quer entender o que significa o temor ao Senhor e quer saber como adquirir o temor ao Senhor, fica comigo até o final desse vídeo que Provérbios 2 revela esse segredo, o que significa o temor ao Senhor. Vamos ler aqui, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, versículo 2, para fazeres atento a sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Versículo 3. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz. Versículo 4. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Veja que nesses 5 primeiros versículos nós vemos o segredo de como acessar a Deus. Muitas pessoas dizem, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não consigo conhecer Deus. Como é possível que Deus fale comigo? Aqui está a fórmula, aqui está o segredo. Filho meu, primeira coisa, aceite as minhas palavras e esconda com você os meus mandamentos. Muitas pessoas dizem assim, eu não sei se a Bíblia é verdadeira, eu não sei se o que ela fala é real. E elas já tomam uma postura de dúvida em relação à Bíblia. Se você fosse um homem ou uma mulher muito rico, muito rica, e você estivesse com roupas muito simples, e você estivesse disposto a ajudar uma pessoa a aprender lições para ter uma vida bem-sucedida, e você dissesse assim para a pessoa, vem comigo porque eu vou te ensinar como ter uma vida feliz. E se a pessoa olhasse para você pela simplicidade da roupa que você está usando e dissesse assim, ha, 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 você, nessa roupa simples, vai me ensinar a ter uma vida boa e duvidasse de você. Isso tiraria a sua condição de uma pessoa muito próspera e bem-sucedida? Certamente que não. Se você é próspero, se você é rico, se você é abençoado, se você tem o conhecimento da palavra, se você é Deus, que é o dono do universo, que sabe de todas as coisas, por mais que você esteja vindo para conversar com uma pessoa de uma maneira simples, você não vai perder a essência de quem você é. Então, assim também acontece com a palavra. Eu espero que essa comparação tenha sido clara para você que está ouvindo aqui esse vídeo, que você que está assistindo esse vídeo. O que eu quero dizer é que Deus, que a Bíblia, a palavra de Deus, o fato é que quer as pessoas digam que ela é um livro antigo, que ela é um livro ultrapassado, que ela é um livro que de repente tem alguma inverdade, que ela é um livro que não fala o que corresponde ao que a ciência fala e tem comprovado. Não importa o que as pessoas falam a respeito da Bíblia. A primeira coisa que você precisa fazer para que você consiga chegar até Deus é assumir uma postura de humildade em relação à Bíblia. Aceite fazer um teste com a Bíblia. Aceite ouvir as palavras que Deus fala por meio da Bíblia. Não seja uma pessoa que aceita as críticas que as outras pessoas fazem a respeito da Bíblia
repetindo como se fosse um papagaio o que elas falam, porque elas, veja, preste atenção em como vai a vida delas. Tem muitas pessoas que vivem uma vida cheia de problemas e elas falam assim: a Bíblia não resolve nada, ela não vai ajudar você. Mas essa pessoa leu a Bíblia? Como é a vida dessa pessoa? Talvez você diga assim: eu conheço o meu vizinho, a minha vizinha, e eles vão na igreja direto, e eles leem muito a Bíblia, e eles têm uma vida miserável e desgraçada. Você já parou para se perguntar se essa pessoa pratica a Bíblia? Procure pessoas que leem a Bíblia e que praticam a Bíblia. Porque veja que para você ter o temor ao Senhor, para que você consiga entender o que é o respeito a Deus, para que Deus fale com você, para que Deus se revele a você, como Ele promete na Bíblia, que Ele fala com as pessoas que conversam com Ele, que Ele se revela para as pessoas que andam com Ele, existem aqui essas condições. O segredo está em se você aceitar as minhas palavras e você esconder com você os meus mandamentos. Tem pessoas que vão muito na igreja. Tem inclusive pessoas que são frequentadores de igreja há 20, 30 anos. Mas essas pessoas não têm um exemplo de vida de sucesso. Têm um exemplo de vida de ruína, de desgraça e de fracasso. E muitas vezes você se pergunta: como pode uma pessoa ter uma vida de ruína, de fracasso e de desgraça se ela fala tanto que vai na igreja? É por causa disso, o segredo está aqui. A pessoa precisa realmente ter uma relação de comunhão com a palavra. Ela precisa investigar. Ela precisa querer entender o que está escrito e ela precisa fazer prova do que está escrito. É necessário ler o texto e dizer: Deus, se esse texto da Bíblia realmente é a tua palavra, aqui está escrito que o Senhor realiza milagres. Então eu quero ver os milagres ocorrendo na minha vida. Eu quero ver a transformação ocorrendo no meu caminho. Eu preciso realmente ver que eu pratiquei e eu vivi, e então eu posso dizer: ela é verdadeira, ela funciona. Ou dizer: eu fiz tudo o que está escrito ali e cheguei à conclusão de que não é verdadeira para mim. Então o texto fala que o segredo do temor ao Senhor: se aceitares as minhas palavras, aceite que Deus criou os céus e a terra, aceite que a Bíblia contém a palavra de Deus, aceite que a Bíblia é a revelação de Deus. Procure ler e aceitar as palavras. O aceitar não é tão somente ser uma pessoa que não avalia, que não critica, que não medita nela. Você tem todo o direito de ler um texto e discordar, dizer: isso aqui está errado. Mas no momento exato em que você disser que está errado, faça ao mesmo tempo uma oração e diga: Espírito Santo, que ilumina e nos faz entender por que isso está escrito aqui, me traz a iluminação para que eu entenda o que isso significa, porque eu, lendo com a minha limitação humana nesse momento, entendo que isso aqui está completamente errado, e se fosse eu rasgaria essa página da Bíblia, porque eu entendo que isso aqui é um absurdo. Deus, Ele entende e respeita que você queira conhecê-lo de maneira verdadeira. Deus respeita muito mais uma pessoa que tem essa postura crítica do que aquela pessoa que fala, que lê e fala: pois é, mas se está escrito aqui, a Bíblia é a palavra de Deus, então tudo bem. Porque essa pessoa que fala tudo bem, ela não vai ter um contato. Quando você está no relacionamento com uma pessoa, você vai ter momentos em que você vai discordar de algumas coisas dela,
e ela vai discordar de você em algumas coisas, e você vai precisar fazer ajustes nesse relacionamento. Você vai falar, mas eu não concordo, você fez errado. E a pessoa vai dizer assim, não, você que fez errado, porque você não me entendeu. E assim como os relacionamentos na vida real são assim, o seu relacionamento com Deus também precisa ser assim. Você pode ter olhado para uma mulher com cobiça e dizer, Deus, eu olhei para aquela mulher e eu cobicei, mas a palavra fala que eu não devo cobiçar. Então me ajuda com isso. Você pode ter pensado mal e ter tido inveja em relação ao vizinho, ou algum colega de trabalho, ou alguma outra pessoa porque comprou um carro novo ou porque comprou uma casa nova. Mas você precisa dizer, Deus, o meu coração sentiu inveja em relação àquela pessoa. Me ajuda. Eu fiquei com desejo também de ter aquela casa. O que eu devo fazer para receber essa bênção também? Veja o que a pessoa fez, como a pessoa investiu, como a pessoa projetou, como a pessoa realizou e também faça. Deus é pastor de todas as pessoas. O mundo é para todos. Se alguém consegue, você também pode receber. Não há nada que Deus negue para um filho que tenha dado para outro filho. Então, você precisa ter um relacionamento com Deus assim, em que você é sincero, em que você é verdadeiro. Tem muitas pessoas que quando sentem inveja de alguém, elas sentem vergonha de ter inveja e elas preferem dizer assim, eu não tenho inveja de ninguém. Mas elas começam a falar mal a respeito das pessoas. Elas entortam a boca. Já vi pessoas que quando vem o sucesso da outra pessoa, entortam a boca e dizem assim, lá vem o fulaninha que casou com o cicrano empresário. Lá vem o cicraninho com o carro novo dele. E elas entortam a boca, falando com desprezo, com desdém. E muitas vezes essas pessoas estão dentro da igreja. E elas não percebem que esse sentimento, essa fala, é uma fala de inveja. E quando você diz assim, será que você não ficou com inveja da pessoa? Ela diz assim, eu? Inveja? De jeito nenhum, eu não tenho esse sentimento, isso daí é pecado. Elas não conseguem enxergar o sentimento que está dentro do seu próprio coração. E a Bíblia fala que é melhor você confessar o pecado e pedir a Deus que lhe ajude do que você viver no pecado. Então, comece o relacionamento com Deus aceitando as palavras de Deus. Pense assim, Deus criou os céus e a terra, Ele sabe de todas as coisas e se Ele deixou a palavra da maneira como Ele deixou, Ele sabe por que Ele permitiu que aquele texto estivesse na Bíblia. E existe um motivo, uma razão para as coisas serem da maneira como Ele estabeleceu. Aceite as palavras e procure esse aceitar. O que eu estou querendo dizer é que você precisa aceitar, mas não é um aceitar submisso, de soldado. Ah, eu aceito e sigo. Procure entender. Fale com o Espírito Santo. Converse com outras pessoas que estudam a Bíblia. Procure entender as passagens, para que depois que você entender, você aceite e você esconda com você os mandamentos. Porque quando você faz isso, versículo 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Você guarda a palavra, aí você pega o teu ouvido, faz o seu ouvido ficar atencioso em relação a tudo que é falado a respeito da palavra de Deus. E procure sempre entender a sabedoria. Aí incline o seu coração para o entendimento. E além disso, abra o versículo 3. Clame por inteligência, ou seja, grite, peça, suplique. Clamar significa pedir de maneira insistente. Se você clamar, pedir a Deus todos os dias, Senhor, eu quero receber sabedoria. E por entendimento alçar a tua voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos.
os piratas faziam todo esforço para conseguirem encontrar tesouros escondidos? O versículo 4 fala que se você buscar a sabedoria como os piratas buscam riqueza, se você buscar a sabedoria como quem está buscando prata, como quem está buscando tesouros escondidos, aí sim, versículo 5, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, essa explicação tão minuciosa, detalhada, que parece chata, é algo que nós precisamos fazer. Porque muitas vezes nós lemos o texto aqui de maneira rápida e não captamos lá no coração como fazemos para receber o temor ao Senhor. E esse é o motivo pelo qual muitas pessoas vivem anos e anos dentro da igreja e elas não conseguem conhecer a Deus. Elas vivem uma vida em que elas vivem dentro da igreja, mas elas não conseguem encontrar a Deus. E de repente vem uma pessoa que nunca andou com Deus e começa a ler a Bíblia com fome, com sede, fazendo isso que está escrito nesses primeiros 5 versículos de Provérbios 2, dizendo: eu realmente quero entender Deus, eu realmente quero conhecer Deus. E aí você vê aquelas pessoas orando: Deus, eu não entendi, o Senhor falou isso para mim, eu não concordei, eu achei que eu estava fazendo a coisa correta, por que o Senhor falou isso para mim? E aí de repente você vê Deus trazendo um crescimento espiritual muito rápido na vida da pessoa, que você fala: como que Deus está falando com essa pessoa? E muitas vezes nós, os religiosos, nos colocamos como pessoas que temos o direito de julgar o próximo, de dizer: ele não pode ter essa comunhão com Deus porque ele chegou ontem aqui. Mas a questão é, se você colocar, aceitar as palavras, esconder no coração os mandamentos, se ficar atento como quem está com muita fome, muita sede de realmente saber quem é Deus e qual é a vontade dele, e inclinar os ouvidos, ficar com os ouvidos atentos, querendo realmente saber o que Deus tem para falar comigo, com você, se você abrir o teu coração totalmente, as pessoas não abrem o coração para Deus, elas vivem dentro da igreja com o coração endurecido. Deus, no livro do profeta Jeremias, fala que o seu povo tinha o coração de pedra. Eles estavam o tempo todo ouvindo sacerdotes, pessoas pregando para eles sobre a vontade de Deus, mas o seu coração não ouvia a Deus. E o texto fala: se você quer realmente ter uma comunhão com Deus e entender o temor ao Senhor, você precisa rasgar o coração, inclinar o coração totalmente para o entendimento. Aí o versículo 3 fala: se você clamar, clamar significa, além de você aceitar as palavras, fazer o ouvido atento, inclinar o coração para o entendimento, e você ainda disser: Deus, eu realmente estou disposto a receber a comunhão com o Senhor, e você disser: eu quero receber o entendimento, eu quero que o Senhor fale para mim qual é o teu propósito na minha vida, que o Senhor diga para mim o que o Senhor quer que eu faça com relação à minha esposa, ao meu esposo, ao meu filho, aquele problema que eu não consigo resolver. Eu quero saber, eu quero que o Senhor realmente me mostre, porque o que o Senhor me disser para fazer, eu farei. Nem que eu tenha que perdoar aquela pessoa que muitas vezes me fez mal e eu não quero. Mas aí Deus vai dizer: seja inteligente, perdoe aquela pessoa, esqueça que ela existe e siga a sua vida. Aí você vai pedir entendimento e aí Deus vai falar com você. Porque Deus, ele só vai falar com você quando ele perceber que você está disposto a ouvi-lo e a seguir o conselho dele. Deus, ele não fica jogando palavras e conselhos ao vento. Ele só fala quando ele realmente percebe que a pessoa o respeitará, o ouvirá, o obedecerá. Porque daí ele fala: vou falar, porque a pessoa vai fazer. Deus só fala para que a pessoa faça aquilo que vai mudar a vida da pessoa. E aí versículo 4: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Você precisa realmente querer conhecer a Deus. Então entenderás, ou seja, você vai viver, você vai entender o que é o temor ao Senhor. Você vai entender o que significa
a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, a honra de Deus, o quanto ele merece ser honrado, louvado e glorificado. Você vai entender como ele é Deus. E você vai achar o conhecimento de Deus. Aí o versículo 6 fala, por quê? Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca, da boca dele, vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e é escudo para os que caminham na sinceridade. Sinceridade é o quê? É aquele que não coloca cera. A palavra sinceridade vem de sem cera. As pessoas usam a cera para camuflar o trinco de um vaso. Mas aquele que é sincero, ele tira a cera, ele vai diante de Deus, mesmo rachado, trincado, derrubado, destruído, ele vai e fala, Deus, eu estou assim. Eu olhei lá o que eu não devia ter olhado, vi o que não devia ter visto, cobicei o que não devia ter cobiçado, desejei o mal para aquela pessoa que me fechou no trânsito na hora, falei um palavrão com muita raiva quando eu deveria ter dominado a minha ira, mas me ajuda. Ele reserva, ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Versículo 9. E então entenderás o que é justiça, o que é juízo, o que é equidade, todas as boas veredas. Quando você conhece Deus, pelo Espírito Santo, vai falar a você o que ele realmente pensa a teu respeito. O que ele realmente pensa a respeito daquela pessoa que você julgou pelo teu critério. Deus vai dizer, ele não é assim, ela não é assim. Porque você está olhando nesse ponto, mas eu estou olhando pelo outro ponto. Ele vai dizer a você, vai mostrar a você aonde estão os seus erros, quando você realmente quiser conversar com ele. Versículo 10, porque a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Versículo 12, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Quando você tem sabedoria, você tem um relacionamento com Deus. Quando as pessoas aparecerem no seu caminho, você vai perceber de maneira muito fácil que aquela pessoa não é uma pessoa com quem você deve andar. Existe aqui um segredo. Há pessoas que são da própria igreja com quem você não deve se relacionar. Muitas vezes as pessoas vão para a igreja e pensam que lá é um lugar onde todas as pessoas se amam, todas as pessoas são amigas e todas as pessoas devem amar e respeitar umas às outras e viver falando a respeito da sua vida para todo mundo. E não é assim. A igreja é um pronto-socorro. Ela é um lugar que recebe todo tipo de pessoas. Tem pessoas que são prostitutas, e tem ladrões, tem pessoas corruptas, tem toda sorte de pessoas dentro da igreja. Pode ser que você esteja dentro de uma igreja em que o nível de educação das pessoas é mais alto, onde as pessoas têm mais condições econômicas e financeiras, mas mesmo que você esteja numa igreja dessa, existem mulheres e homens que estão ali pensando com cobiça em relação ao seu marido, em relação à sua esposa no meio das reuniões. E é necessário que seja dita a verdade, para que as pessoas entendam que o ser humano é mau. E dentro de uma igreja, você precisa andar com Deus e fazer uma avaliação a respeito das pessoas com quem você caminha. Você vai manter respeito, consideração por todas as pessoas, como em qualquer ambiente, como em uma faculdade, como no seu local de trabalho. Mas você precisa entender isso. Estava ouvindo um podcast em que um homem trabalhou durante muitos anos e entrou em uma igreja. Ele, quando estava no mundo, ele se envolveu com várias mulheres e as várias mulheres que ele se envolvia no mundo não prestaram para ele porque elas não estavam realmente preocupadas com o casamento.
até que ele chegou até a fé, conheceu a Jesus, entrou na igreja e ele conheceu uma mulher dentro da igreja e ele foi dizendo para ela: eu aceitei a Jesus e eu quero me casar com você e eu tenho isso, e eu juntei isso, e ele foi falando tudo de maneira sincera, honesta, transparente e verdadeira, dizendo tudo que ele tinha da vida dele, num primeiro momento, porque e ele acabou sendo enganado, perdeu as coisas, e no podcast eles estavam falando a respeito desse assunto. Nós devemos acreditar em todas as pessoas que estão dentro da igreja? E aí ele estava dizendo, na maior sinceridade, que ele pensou assim: se aquelas pessoas que estão na igreja aceitam a Jesus, se elas estão ali louvando a Deus, então significa que elas amam a Deus e elas são pessoas dignas de toda confiança. E quando ele olhou para aquela jovem que ela estava ali dentro da igreja, ele pensou: posso confiar nela. E ele fez aquilo e acabou perdendo tudo que ele conquistou ao longo de anos de trabalho, porque ele disse: eu acreditei nela, eu acreditei que eu estava dentro do lugar seguro. Falar a respeito disso é importante quando nós meditamos aqui na palavra, para que as pessoas não se enganem, para que elas entendam que a igreja é um lugar que é formado por seres humanos, por pessoas que estão recebendo o tratamento de Deus. Assim como eu posso entrar na igreja e ter ainda uma inveja, uma mágoa, uma raiva, alguma relação com o cigarro, com a bebida, algum vício que eu não deixei no passado, e eu venho para a igreja com aquele vício, outras pessoas podem estar ali, cada uma com a sua falha, com o seu vício, com aquilo que passou na vida. Eu não sei o que aconteceu na vida da pessoa que está do meu lado. Na hora que o ministro de louvor está louvando, todos estão com as mãos erguidas, com os olhos fechados, dizendo: Deus é bom. E a presença de Deus desce dentro da igreja e as pessoas sentem alegria. Então, de repente, a pessoa pode ser tentada a pensar que pode abrir a sua vida e falar tudo para qualquer pessoa que está ali, porque todos são santos. Mas não é assim. E é importante que dizer isso na meditação da palavra para que as pessoas saibam disso. Agora, Deus, ele fala assim: ele vai te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Versículo 13. Vamos voltar aqui para o texto. Deus, ele vai te guardar daqueles que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Versículo 14. Que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus. Versículo 15, que seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. Versículo 16, ele vai te livrar, quando você tiver o conhecimento de Deus, ele vai te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras. Por quê? Aquele que anda com Deus, ele não se deixa impressionar pelo perfume, pela roupa, que é muitas vezes justa, pelo porte físico da mulher, porque aquele que teme a Deus sabe, porque ele vai ler Provérbios capítulo 31. Lá no Provérbios 31 existem muitos conselhos a respeito de como escolher uma mulher. Então ele vai olhar e vai conversar e não vai ser desatento como esse jovem que entrou na igreja, conheceu, olhou para uma jovem, se apaixonou por ela e foi falando tudo para ela. E ele disse assim: eu não sabia que eu tinha que ler a palavra, eu não sabia que eu tinha que conhecer mais a Deus, eu não sabia que não era só entrar na igreja. Então, por isso tem muitas pessoas que vivem anos e anos na igreja. E elas não prosperam no temor ao Senhor, no conhecimento de Deus. Você só vai crescer no conhecimento de Deus se você realmente orar, se você jejuar. Não jejuar assim, fiquei sem comer durante um dia inteiro, mas o jejum tem que ter um propósito. Você precisa acordar e dizer: eu não vou tomar o café da manhã e também não vou almoçar, mas só vou tomar o café da tarde em diante, e nesse período, até as 15 ou 16 horas, eu vou ficar sem me alimentar, apenas bebendo água, colocando a minha vida diante de Deus e dizendo: Deus, eu quero que durante esse sacrifício que eu estou fazendo,
que o Senhor me dê entendimento e mais proximidade com o Senhor. Se você coloca um propósito específico no jejum, aí sim você vai ter resposta. Você precisa orar, jejuar para ter comunhão com Deus. Aí veja aqui o versículo 17. Para te livrar, o 16 e o 17. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras. Ou seja, tem aquela mulher que vem, te elogia, e tem aquele homem também, que vai na mulher, que é o colega de trabalho, que te elogia, e muitas vezes você está ali um pouco fragilizada em razão de algum problema que você passou na sua casa, e de repente ele vem te dar um elogio, ou ela vem e te dá um elogio, e você precisa prestar atenção, porque você precisa ter na sua mente: vou fazer o melhor pelo meu casamento. Que é aquela que deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Quando o texto fala que a casa da adúltera e da que elogia, né, leva para a morte, está falando que vai levar à derrota, ao fracasso do seu casamento. A pessoa vai ficar muitos anos com os seus sentimentos feridos, carregando tristeza, aflição, angústia em razão de uma separação. Toda separação traz rompimento, sofrimento, angústia, dor. Se tem filhos, pior ainda, porque os filhos ficam com vários problemas emocionais, psicológicos, dependendo da idade que tem, ficam machucadas e feridas, e ainda tem aqueles pais que ficam fazendo alienação parental. Se você se separou do seu marido, deixe os seus filhos terem relacionamento com o pai. A não ser que o pai seja um abusador, deixe que tenham contato com o pai. Porque muitas vezes você está machucando e ferindo seus filhos com relação a isso. Versículo 19. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão, ou seja, não vão encontrar as veredas da vida. Versículo 20. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Ou seja, se você fizer o que está escrito nos 5 primeiros versículos, que é você aceitar as palavras, e guardar no coração, e inclinar o teu ouvido para ouvir a palavra, e fazer o seu coração aberto para receber a palavra de Deus, e você abrir a sua boca e disser: Deus, eu quero receber sabedoria, e você buscar a sabedoria como quem os piratas carregam os tesouros, buscam tesouros. Se você realmente quiser ter um relacionamento com Deus, aí você vai andar pelo caminho dos homens de bem, e você vai guardar as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos, versículo 22, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Ou seja, o texto está fazendo uma comparação. Está dizendo: vale muito a pena você ter o temor ao Senhor e conhecer a Deus, porque você vai encontrar de maneira muito rápida e muito fácil, vai ser fácil para você encontrar o caminho certo. Tem muitas pessoas que ficam assim: mas é tão difícil, eu não sei qual a decisão melhor para tomar. Quando a pessoa fica sempre nessas confusões, não sabendo qual o caminho correto que vai trilhar, é porque ela está em dúvida, é porque ela não tem essa comunhão com Deus. Quando você busca a Deus e pede que Ele dê a resposta a respeito da vontade que Ele tem na sua vida, Ele certamente responde de maneira muito clara. E no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, está escrito que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quando você faz o que está escrito no versículo 1 até o versículo 5 desse texto que nós lemos, você realmente vai entender a vontade de Deus para a sua vida. E aqui tem um segredo no capítulo 2. Fazer uma leitura simples do capítulo 2 não permite que a pessoa muitas vezes capte o segredo aqui do texto. O segredo de Provérbios 2 é que se você seguir esse roteiro do versículo 1 até o versículo 5, você vai conhecer Deus. Deus vai se revelar a você. E até mesmo dentro da igreja, Deus vai mostrar a você por que você está ali. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja à toa. Não frequentam uma igreja à toa.
Saiba qual a razão, o propósito pelo qual você está onde está. Talvez você está em uma igreja, talvez você esteja trabalhando numa igreja há 20 ou 30 anos. De repente você não sabe mais qual o sentido de você estar onde você está. Então você precisa orar a Deus e dizer: Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? Porque Deus pode querer que você frutifique em outros lugares, que o conhecimento que você tem, que a palavra que Ele te deu, que tudo que você aprendeu seja usado para regar a alma e a vida de outras pessoas, e você de repente está paralisado no mesmo lugar há 20, 30 anos, e de repente você está como uma árvore que não está dando mais frutos. Deus quer que você dê frutos para o reino dele. A árvore que não dá fruto é cortada. Se essa palavra tocou em você, leia depois o Evangelho de João, no capítulo 15. Eu estou falando com uma pessoa, com pessoas que estão passando por isso, que estão há muito tempo num lugar e que estão pensando, não está mais fazendo sentido, que estão indo para a mesma igreja, para a mesma congregação, fazendo mais do mesmo, sem terem mais um relacionamento ativo com Deus. Deus é vida, Ele quer que nós frutifiquemos. Ele te chamou para que vades e deis frutos. João capítulo 15. Então essa é a mensagem, que Deus te abençoe. Amém.